Bom dia a todos! E hoje, mais uma vez então, nos encontramos aqui para compartilhar um pouquinho do conteúdo dessa troca de conhecimentos em cima do capítulo 3 do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Esse capítulo é um dos capítulos, eu acredito, mais libertadores desse livro. Ele começa com a seguinte pergunta: o que dirige a sua vida? Você já parou para pensar sobre isso de forma bem honesta? Então, dirigir, o conceito de dirigir é conduzir, né? Controlar, direcionar. É como um carro. O que controla um carro? Ou alguma coisa assim, até o livro compara num jogo de golfe, como que você conduz a bola? O que controla, o que dirige a sua vida? E muitas coisas que estão muitas vezes muito bem escondidas e camufladas, né? Muitas vezes a gente não tem nem a real consciência, porque já virou até inconsciente uma crença limitante, algo que inevitavelmente vai conduzindo sem a gente se dar conta. E agora eu vou citar as mais comuns, né? Questões que você e eu possamos estar sendo conduzidos através delas sem nos darmos conta. E é uma oportunidade para a gente trazer essa consciência, sim, para uma ressignificação, para que a gente venha a se libertar de tudo aquilo que não faz sentido, não tem propósito, para que isso controle, tome a frente da nossa vida. Uma delas, muito comum, é que muitas pessoas são dirigidas, muitas vezes uma vida inteira, pela culpa. A culpa de algo que aconteceu, né, na sua trajetória, em algum momento, e elas ficam remoendo isso, algo que aconteceu no passado, um remorso ou vergonha, e elas são manipuladas por esse próprio sentimento, por essas próprias lembranças ruins. E isso é horrível, porque há um ciclo de boicote pessoal, né? As pessoas, sem se darem contas, elas vão se punindo a si mesma, elas vão se mutilando. E é triste porque muitas vezes é inconsciente isso, né? Não é nem algo assim que elas desejam, mas elas são dirigidas através dessa força. E uma frase aqui que eu gostei do livro que é: somos produtos de nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros deles. Prisioneiros do passado, né? Então, assim, Deus, um dos atributos mais lindos de Deus é que Ele faz nova todas as coisas. Quando Ele entra na nossa vida, Ele faz aquela limpeza e a luz dele entra, a gente consegue enxergar com clareza algumas coisas, aquilo que nos aprisiona, aquilo que, como é que eu vou dizer, que vai mascarando quem nós somos, o nosso propósito, ele vai despindo a gente. Ele dá uma nova oportunidade de um novo começo, independente do nosso passado. A gente tem, diz a palavra, né, que a misericórdia de Deus e a graça e o amor de Deus se renovam a cada manhã. E esse primeiro ponto da culpa dirigir as pessoas, a libertação para isso é a gente trazer, sim, isso à tona diante de Deus e perdoar, liberar perdão a si mesmo. Quantas vezes a gente libera perdão a tantas pessoas e situações, mas esquece de perdoar a si mesmo por alguns erros, algumas coisas que aconteceu, por mais graves ou pequenas que sejam.
Bom, o segundo ponto que também é muito comum as pessoas serem conduzidas por isso é o sentimento de ressentimento e raiva por situações que a pessoa ficou magoada, enfim, e aí por algum motivo elas ficam remoendo aquilo, é como se fosse um ciclo que não termina, né? O cachorro correndo atrás do rabo. E só que tem duas formas da pessoa lidar com isso, né? Ou ela se cala, ela guarda aquilo bem escondidinho, aquilo enche o coração dela, né? Ela fica ressentida e ela não consegue liberar. E outras, elas acabam explodindo, aquele lixo vai saindo para fora. E aquilo que machucou elas, inevitavelmente, elas vão em algum momento vomitar e despejar na vida dos outros. E também isso é um quadro muito, muito triste, porque muitas vezes a pessoa também não se dá conta disso. Ou ela se dá conta, mas é como se aquilo fosse maior que ela não consegue controlar. E quando ela vê aquilo que ela mais abomina e mais luta contra é aquilo que ela mais, como é que eu vou dizer, que ela mais fere. E geralmente são as pessoas que ela mais ama ou que estão próximos a ela. Então, qualquer uma dessas reações é muito nociva, faz mal para a pessoa, faz mal para todas as pessoas que vivem ao torno dela. E essa tomada de consciência é importante porque o que aconteceu, o passado não volta mais, né? O que passou, passou. A gente precisa olhar daqui para frente. Então, também, qual que é a chave para se libertar disso? Como é que eu vou dizer? Algo de mais precioso, que é o perdão. O perdão é aquilo que é a única chave capaz de libertar a pessoa. Então, de novo, trazer isso à tona, liberar perdão. Muitas vezes você não vai ter condições de fazer isso novamente ou com a pessoa, talvez essa pessoa não está mais no próximo a ti. Se tiver, eu desafio até você procurar a pessoa, colocar de forma humilde, a pessoa talvez nem vai entender. Geralmente a pessoa que te magoou, que te fez algo, ela nem mais lembra, sabe? Aquilo passou. Geralmente as pessoas que mais sofrem foram aquelas que foram agredidas, e elas vão guardando isso, esse lixo mesmo. Então, libera perdão, sabe? E segue tua vida. Tem uma passagem na Bíblia em Jó que diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Quantas pessoas a gente conhece que talvez, sei lá, passaram por até alguma doença psicológica ou até física mesmo, por conta desse emocional, porque guardou essas mágoas, né, por muitos anos, represou esse ressentimento, e isso em algum momento vai aflorar, vai vir à tona. O terceiro ponto, que é muito comum também, são as pessoas serem dirigidas, conduzidas em suas vidas através do medo. Medo por conta de alguma experiência traumática que aconteceu no passado, geralmente na infância, ou muitas vezes esse medo ele foi muito bem plantado através de um tratamento muito rígido, muito severo, extremo, né, no contexto do lar mesmo. E outra coisa que cita o livro é predisposição genética, que esse é um outro assunto, né, mas que a gente recebe uma carga genética física, emocional e espiritual, mas esse é um assunto para outro momento. Então também, mas o mais importante sempre é essa tomada de consciência, porque quando a gente traz isso à tona e entrega, digamos, para Deus, pede essa ajuda para que a gente seja liberto disso e a gente, como é que eu vou dizer, toma um posicionamento em relação a isso e ressignifica, né, a nossa mente mesmo, em cima dos princípios da palavra de Deus, e isso acaba saindo, né? Então, como eu disse antes, quando a luz vem, a escuridão tem que sair.
E na Bíblia também diz numa palavra que é: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Em 1 João 4,18. Porque se a gente realmente tem essa confiança em Deus, que a gente tem um pai amoroso que cuida da gente, que a gente tem a liberdade para ser quem a gente foi feito para ser, e a gente acredita na nossa capacidade, esse medo ele vai embora, ele se esvai. Outro ponto que, infelizmente, muitas vezes conduz a vida das pessoas é o próprio materialismo, né? Às vezes aquela corrida desenfreada pelo sucesso, por bens materiais, né? Simplesmente, ou por poder, enfim, e que na verdade a motivação não é a correta. Não que isso não seja legítimo, obviamente, a prosperidade, a riqueza, tanta coisa, ela é lícita, ela é legítima, ela é uma bênção. Porém, quando a motivação ela começa errado, aquilo que conduz, que dirige todos os teus passos, ela está equivocada, é uma pena, porque muitas vezes a pessoa chega no pico, né? Ela conquistou aquilo que ela sonhou, enfim, bens materiais, como carreira, ou aquilo que ela define como sucesso, porém, por outro lado, ela está muito distante daquilo que realmente deveria conduzir o propósito da vida dela, a base, né, do que aquilo que ela construiu ao longo da sua trajetória. E aqui o livro fala, né, nosso valor não é determinado por nossas posses. Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. É tão simples, né, entender isso. Simplesmente, eu acho que todos nós já passamos por alguns momentos de confrontos na nossa vida, prestes a perder algo muito precioso, como pessoas, ou até na morte de alguém, ou enfim, às vezes quando a gente leva um choque, né, um despertar pela vida, e a gente pensa, o que de mais valor eu tenho? Pelo menos para mim, a gente nunca pensa nas coisas materiais. O que é de maior valor são as pessoas. Então, tudo se resume nas pessoas, né? No relacionamento, isso tem maior valor. E às vezes a gente esquece isso ao longo da nossa trajetória, né? E outra coisa que às vezes é um engano, que a gente leva a pensar de que o que nos mantém seguro, a nossa a nossa segurança mesmo, a nossa estabilidade, ela estará nos bens materiais. E a gente esquece que isso às vezes é muito fugaz. Hoje a gente pode ter, amanhã não, e nem por isso a nossa vida perde valor, ou a gente não estará cumprindo o nosso propósito. Então, que a gente possa ter essa consciência, sim, que é legítimo isso, mas nos perguntar qual é a motivação para eu estar fazendo o que eu estou fazendo em relação aos bens materiais. O ponto 5 eu diria que é algo que mais persegue as pessoas e que acabam inevitavelmente conduzindo muitas vezes a nossa vida de uma forma totalmente equivocada, que é a necessidade de aprovação, a opinião dos outros, essa dúvida, mas se eu fizer isso, o que minha família vai pensar? O que meus pais vão pensar? Tem muita gente que, mesmo já em idade madura, fica pensando, mas será que meus pais aprovariam? O que meus pais vão pensar? A gente já amadureceu, a gente tem que entender que o propósito, as decisões da nossa vida cabem a nós decidirmos e não projetarmos a expectativa ou aprovação dos outros. E muitas vezes isso acaba controlando a nossa vida. A gente acaba virando escravo, né? Como se fosse de um sistema ali, do nosso círculo ali de influência. E acaba a opressão por grupo social,
também, sempre preocupado com essa neura do que vão pensar. É um problema isso quando esse tipo de situação, dessa necessidade de aprovação, acaba dirigindo e impactando nas nossas escolhas. Quando na verdade a gente deveria olhar para dentro, né, e ter uma postura autorresponsável, alinhada com o nosso propósito, com os nossos valores, para que possamos conduzir as nossas decisões da forma correta. Aqui eu gostei, no livro comenta assim: eu não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. É uma grande verdade, né? Ser controlado pelas opiniões dos outros não vai nos levar a lugar algum. E aqui, agora eu queria compartilhar um pouquinho de quais são as vantagens, então, da gente se permitir a viver direcionado através dos propósitos corretos, né? Quando a gente tem essa clareza, quais que são as vantagens? Uma vez que a gente tenha essa consciência e consegue se libertar dessas forças, desses sentimentos, dessa forma equivocada, como eu falei, muitas vezes inconsciente, que acabam dirigindo a nossa vida. Conhecer o propósito da nossa vida faz com que ela tenha sentido. Sabe aquela coisa de você acordar de manhã, não importa às vezes o sacrifício, a sobrecarga, mas você acorda com gana, com brilho no olho, com vontade de vencer, de viver aquele dia. É como se você fosse preenchido mesmo, estivesse sendo preenchido por um fogo, por uma força, algo que aquece o seu coração. Porque, né? Uma vida sem propósito ou não dirigida pelo propósito correto não tem sentido, né? Não tem relevância, não tem esperança. Quando a gente percebe, a gente tá tão distante, sabe, do caminho, do alvo, que a gente acaba esmorecendo. Então, assim, isso dá esperança. Ser conduzido, né, através de uma vida com propósito é aquilo que nos dá esperança, porque faz sentido. Aqui eu achei bonito, diz: a esperança é tão essencial para a vida quanto o ar e a água. É preciso esperança para lutar. Porque todos nós, né, a gente aprende com a natureza. Ao dia de chuva, ao dia de sol, à estação, como é que eu vou dizer, ao inverno, ao verão na nossa vida, são ciclos. E inevitavelmente, se a gente não estiver alicerçado no propósito correto ali, aquilo que nos dá esperança, a casa rui, né? A gente vai acabar sofrendo esse impacto, principalmente nos dias maus. É isso que nos mantém em pé e direcionados para o alvo correto, né? Aqui compartilhando também uma palavra linda que está em Jeremias 29:11. Deus diz: sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem, não para lhes causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor. Em outras versões é um pouquinho diferente, tá? Mas é uma das palavras mais lindas que eu gostaria que você depois procurasse na Bíblia e te apropriasse, declare isso hoje para a sua vida. Outra aí, ó, em Efésios 3:20. Deus é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperança. Então, que você possa, sim, confiar nesse amor e nesse governo de Deus para a sua vida. O ponto 2, né? Por que é importante a gente ser conduzido através de uma vida com propósitos? Porque conhecer o seu propósito simplifica a vida. A gente não perde tempo com coisas desnecessárias. Né? Há uma clareza. Então, o que acontece? A gente consegue gerir melhor o nosso tempo, priorizar aquilo que realmente é importante, vai nos levar até o ponto, até o alvo, né? Onde a gente deseja ou tem essa clareza que é a nossa missão de vida,
para que a gente chegue até lá. E isso acaba ajudando na própria organização nossa, do nosso dia a dia, da nossa agenda, num estilo de vida mais simples, sabe? Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas mesquinhas que não vão nos levar a lugar algum, que não é saudável, não é sustentável para a nossa vida. Então, realmente simplifica, torna a vida mais leve. A terceira vantagem, quando a gente tem essa clareza do nosso propósito, até eu comentei agora também, mas ajuda a estabelecer prioridades para a nossa vida. A gente acaba se distraindo menos, né? E quando a gente tem um propósito bem definido, há uma clareza não só para nós, mas para as pessoas à nossa volta, ao nosso entorno, que elas inevitavelmente vão acabar colaborando, não apenas com o nosso propósito, mas trazendo clareza para o propósito da vida delas, né? E eu acredito assim, sempre quando há uma transformação, é como se fosse uma corrente do bem. Ela é geométrica, ela é exponencial, porque a gente acaba transbordando isso para a vida dos outros, e os outros vão ser ativados, impactados, que vão acabar impactando e transformando a vida dos outros, e assim vai, infinitamente. Então, a gente precisa assumir a nossa posição. Muitas vezes a gente se dá a desculpa, mas porque eles não mudam, porque é difícil conviver, porque eu, ou porque ele, sempre com desculpas, né? A desculpa não vai nos levar a lugar algum. E então é importante quando a gente tem essa consciência, não deixar para depois, trazer para si essa autorresponsabilidade, dessa virada de chave, dessa mudança, e a partir da nossa transformação, todo o nosso entorno, nosso contexto, as pessoas que nos cercam, certamente no seu tempo, porque não adianta a gente achar que a gente vai mudar as pessoas, isso não cabe a nós. Mas no seu tempo, nós estamos lançando sementes. E é algo natural que ocorra, que são sementes do bem, elas, na hora certa, elas vão despontar, elas vão crescer, elas vão dar bons frutos. E muitas vezes nem a gente vai ver esse fruto, vai colher esse fruto, mas nós fizemos o nosso papel. O reino de Deus é assim, né? A palavra compara, é como a menor das sementes. E quando a gente vê lá na frente, ela se torna uma árvore grandiosa, fazendo sombra, trazendo alimento e trazendo tantos benefícios para tantas pessoas, né? É assim que acontece. Bom, outro ponto ali das vantagens da gente viver uma vida com propósitos é que isso traz motivação. Até eu acabei falando, né, antes, ali no primeiro ponto, que faz com que a vida tenha sentido. É justamente isso, de levantar da cama cada manhã, sem parecer um fardo, né? E é a alegria de viver, aquela alegria que transborda naturalmente. Como algo assim, cada amanhecer, abrir os olhos com a gratidão, olhar com gratidão, já aquilo que como se já fosse, né? Aquilo que vai acontecer, confiar em Deus, de que, como é que eu vou dizer, que aquele dia, já consagrar que aquele dia é um dia muito especial, já iniciar as primeiras horas do dia com motivação. E o quinto ponto é que a gente também muitas vezes parece tão distante, a gente esquece, né? É um preparo para a eternidade. A gente acha que essa, digamos assim, o reino, né? Aquela coisa assim um dia a gente vai para os céus, que é só lá. Na verdade, não. O reino já chegou. No momento que a gente toma posse disso, a gente tem a consciência, traz essa autorresponsabilidade, nós estamos atraindo o reino, os céus para a terra. E obviamente que aqui é o nosso grande ensaio para a eternidade. E
Deixa eu ver onde é que está aqui que eu gostei muito que fala. Olha só, o livro diz assim. Aqui em João 14,6. Você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está em João 14,6. Na verdade, o livro comenta assim que muito provavelmente quando a gente chegar, né, lá, quando a gente passar daqui para o outro plano, Deus vai fazer duas perguntas para nós, né? Até porque a palavra diz que naquele momento cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus, né? Está em Romanos 14:10. A primeira pergunta é: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Porque o próprio Deus, né, esse mistério da Trindade, se fez carne e habitou entre nós para revelar a natureza de Deus, o plano da eternidade de Deus para nós, esse convite, esse presente merecido, que é simplesmente o fato de reconhecer e aceitar Deus habitando em nós, né? Aceitar o perdão legítimo de Deus, porque ele pagou, ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida e acessar a eternidade. Então, a primeira pergunta, diz aqui, vai determinar onde você passará a eternidade. E é simples, é um convite, às vezes a gente acha que pelo nosso legalismo, né, que a gente vê Deus como alguém que pune, que, enfim, vai julgar com uma medida muito estreita, mas aqui está falando da graça, né? Esse acesso à eternidade, ele ocorre quando há de forma, obviamente, genuína, porque não é um passe de mágica, né? Não é... Não, Deus vê o coração, né? Não cabe a nós julgarmos a forma que isso ocorre, mas quando a gente realmente tem essa revelação de quem é Cristo, de quem é Deus, dessa dádiva que nos foi dada, nos foi confiada, para que a gente pudesse, a partir de então, fazer parte da grande família de Deus, do plano de Deus para a eternidade, que começa hoje, a partir do momento que eu aceito isso, é a nossa entrada, assim, para a eternidade. Agora, tem uma segunda questão que aqui fala, que é o que você fez com o que eu lhe dei. E olha só a coincidência, ontem eu estava falando com uma amiga muito querida, a Carol, não sei se ela está ouvindo ali, sobre isso, que foi uma das perguntas que Deus me perseguiu ao longo desses últimos anos. Isso até em sonho, ele confirmou essa questão aqui, que por isso que eu acredito mesmo que Deus vai nos fazer essa pergunta e não vai esperar nós chegarmos lá, é agora, e você que está me ouvindo não tem mais desculpa, vai ouvir de mim novamente, mas Deus me confrontava com essa pergunta: o que você está fazendo com os tesouros que eu te dei, que eu te confiei? Você lembra daquela parábola dos talentos? É ela, né? Deus nos criou de forma única, nos confiou dons, habilidades, capacidades muito particulares. É claro que nos deu também, como é que eu vou dizer? Ele nos dá dia a dia a capacitação para desenvolvermos novas habilidades, nos desenvolvermos, mas tem algumas coisas que são dons realmente, que nos foram dados e confiados antes mesmo de nós virmos a esse mundo. E eles foram confiados a nós por um propósito. Por isso que a gente não... É impossível saber esse propósito se a gente não acessar o Criador dele, né? E perguntar a ele: para que o Senhor me deu isso? De que forma eu posso servir a ti, as pessoas, o mundo, né? Deixando o meu legado com aquilo que o Senhor me deu. E realmente utilizar isso para benefício de uns para com os outros. Então, essa foi uma pergunta que há anos Deus me confrontava, né? Por quê?
porque eu retinha muitas dessas coisas por esses sentimentos bobos e por não ter essa consciência de que, na verdade, o que dirigia a minha vida era, muitas vezes, justamente pelo, aqui ó, pra mim, no meu caso, culpa, ressentimento e raiva também por situações traumáticas que eu passei em minha vida, principalmente ali na infância, dirigidas pelo medo e principalmente necessidade de aprovação, né? Essa era uma coisa sempre que me bloqueou muito e infelizmente eu acabava retendo e não confiando naquilo que até eu tinha uma clareza do que Deus queria que eu fizesse com aquilo, mas por me achar incapaz, por todas essas neuras, esses entraves, esses bloqueios, eu simplesmente não tirava isso do papel, eu não conseguia me mover. Então, essa pergunta, não espere para ouvi-la quando a gente chegar lá no outro plano. Hoje você tem a oportunidade de fazer essa reflexão e olhar para si mesmo diante de Deus e né, e te fazer essa pergunta, como se Ele estivesse fazendo para você: o que você está fazendo com aquilo que eu lhe dei, com aquilo que eu confiei? Na verdade, isso pode ser a tua família, o teu cônjuge, os teus filhos, os teus pais, enfim. Você está cuidando, você realmente está honrando esses presentes, essas bênçãos que Deus te confiou. Então, para isso serve, eu não estou te confrontando a ti somente, é a mim, mas para que a gente lembre, né, sempre de se fazer essas perguntas. E essa segunda pergunta aqui no livro diz: determinará o que você fará na eternidade, porque não cabe a nós julgarmos, né, Deus na sua justiça, enfim, mas diz na palavra que é o chamado galardão, que é, digamos assim, aquilo que a gente cumpriu, aquilo que a gente semeou aqui, a gente vai colher lá, né? E então é um pouquinho disso que está falando quando comenta sobre essa questão aqui no livro. Então, o tema aqui, né, finalizando para a reflexão, viver com um propósito é o caminho para a paz. Quando a gente está sendo conduzido pelo propósito certo, tudo fica mais leve, a gente consegue respirar, enxergar as coisas com maior clareza. Isso faz um bem imenso a nós, a todas as pessoas à nossa volta. E aqui o versículo, né, que chave para esse capítulo é: Tu, ó Senhor, das paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Eu tenho uma dica para você. E faz anos que eu comecei a fazer. A palavra, ela foi feita, ela é como se fosse como é que eu vou dizer? Uma herança para nós, né? É um presente para nós. E porque na palavra tem muitas promessas e a própria revelação de quem nós somos em Deus e as bênçãos que Deus nos deu gratuitamente. Só que a maioria das vezes nós nos esquecemos de nos apropriar. Eu ouvi esses dias, comparou justamente isso com uma escritura. Se a gente, vamos supor, uma herança, alguém deixa alguma coisa para nós, mas se a gente não vai no cartório, não assina, não formaliza, a gente não toma posse. Isso acaba não existindo. É a mesma coisa no mundo espiritual. A gente precisa se apropriar dessas verdades, dessa herança, dessas promessas, desses presentes. Então, declara isso para a tua vida. Isso começa no pensamento, depois na palavra, profetiza isso sobre a tua própria vida, toma posse e, se possível, escreva na primeira pessoa ou declare na primeira pessoa. Por exemplo, aqui, você vai colocar: Tu, ó Senhor, me dás a paz e prosperidade, porque eu tenho uma fé firme, porque eu confio em Ti. Utilize esse versículo e desenvolve ele e faz a tua conversa com Deus. Sabe, oração é isso. Oração é navegar, se alimentar da palavra de Deus, que é viva,
se apropriar dela como uma verdade, porque é aí que vai acontecendo a renovação da nossa mente até o ponto disso transbordar, né? E o nosso cérebro, ele nos prega muitas peças. No início ele vai dizer, besteira, não é nada disso, enfim. Mas você tem essa convicção, começa a se apropriar, declara, até o momento que isso vai virar uma realidade para ti, no teu dia a dia. E quando a gente menos percebe, nós estamos sendo regenerados, transformados. Esse é o poder da palavra de Deus. Então, não economize a Bíblia. E nós somos um país abençoado, onde a gente tem acesso à palavra. Quantos países que já tem uma perseguição religiosa, né? E o que eu tô falando da palavra de Deus, eu não estou falando de religião, tá? Porque eu acredito firmemente que Jesus Cristo, quando veio à Terra, e sendo o próprio Deus, ele não veio fundar mais uma religião, mais um dogma, mais uma doutrina. Isso é coisa de homens. Ele veio para simplesmente resgatar a essência da palavra, da sua natureza revelada a todos nós, né? Isso não é privilégio de um grupo ou uma religião, enfim, ele é um presente a toda a humanidade. E essa é a boa nova que a gente precisa compartilhar e desmistificar, né? Porque todos nós temos o acesso fácil, simples, né? O que Deus mais se agrada no seu coração é um relacionamento de pai e filho, nessa simplicidade, nessa confiança, nessa verdade da gente rasgar o nosso coração. E é ali que as coisas acabam sendo transformadas. E eu vou finalizar com uma pergunta que está no livro, que é a nossa pergunta da meditação do dia. Eu vou até desdobrar essa pergunta em 3. Primeiro, eu quero que a gente se faça uma pergunta muito, como é que eu vou dizer, muito honesta, né? O que dirige a minha vida? Eu pergunto, o que dirige a tua vida? Pense profundamente hoje. O que está dirigindo a sua vida? Segundo, o que você acha que, na opinião da sua família e amigos, das pessoas mais próximas que te conhecem bem, na opinião deles, o que dirige a sua vida? Então você vai pegar, vai fazer depois essa comparação da tua perspectiva, né, de como você se enxerga e das pessoas, digamos, do ambiente externo. Mas faça essas perguntas mesmo. Eu acho que isso é interessante não só para ti, mas porque vai despertar neles essa curiosidade. E você vai poder ajudá-los também a trilhar essa jornada. E agora a pergunta que você vai fazer contigo e com Deus, nessa conversa que você vai reservar um tempo com o teu pai. Qual que é o desejo, o real sentido que deveria mover a tua vida? O que deveria mover a tua vida? Então, que a gente possa fazer essa reflexão, meditar, não acaba hoje, isso é um desdobramento, né? Vai dar vamos ter muito conteúdo para lidarmos nós mesmos em Deus, né? E que a gente possa, nessa comunidade onde nós estamos trilhando essa jornada de 40 dias, se ajudar também. Então, eu acabei não cumprimentando todos, né? Estou vendo a Lu, a ele, e muita gente ali, querida, que está nos seguindo. E aí eu inclusive convido vocês a compartilharem os seus aprendizados com o grupo. Pode ser ali nas redes sociais, no direct, como vocês se sentirem mais à vontade. Mas para que a gente possa crescer em unidade, né? Porque a gente está caminhando sob o mesmo propósito, para que a gente possa se ajudar, abençoar uns aos outros, tá bom? Um grande abraço, um dia excelente para todos. Nós nos vemos amanhã de manhã. Beijo no coração.